Primeiro ano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Mas assim, a intenção desse vídeo é explicar o trabalho avaliativo dessa semana, tá bom? Que vale nota de 0 a 10, que não é para ser um trabalho copiado da internet, que não é para ser um trabalho copiado do colega e nem um trabalho aí copiado do livro didático, tá bom? Eu não sei como é que está o som aí para vocês, mas depois, se não tiver legal, vocês falam para mim, tá bom? Assim a imagem também não sei como é que está. Às vezes aqui foca mais em mim, depois foca mais lá na televisão, mas dá para intercalar. Vocês têm essas perguntas aí no caderno de vocês, vocês têm pelo e-mail de vocês, pelo Google Sala de Aula, foi tudo enviado por lá, tá bom? Lembrando, é para enviar as atividades pelo Google Sala de Aula, para facilitar a vida do professor. Entra lá, atividade da segunda semana, envia por lá, tá bom? Esse trabalho avaliativo, faça bem feito, legível para o professor entender, coloca a pergunta, escreve a resposta, tá? Não faça de qualquer jeito. Todas as perguntas são só 2 perguntas. Exige aí pelo menos 5 linhas, tá? 5 linhas que eu falo, 5 linhas digitadas no computador, pelo menos. Se for escrever à mão, um pouco mais, tá? 7, 8, tá bom? Um pouco mais, tá? Ficou bem simples, bem claro de entender o que eu quero dessa proposta, tá? Esse trabalho avaliativo é justamente para vocês exercitarem o filosofar de vocês. Vocês podem pesquisar sim sobre o tema, tá? Mas não é para vocês colocarem nada daquilo que vocês viram na pesquisa, é para vocês colocarem a filosofia de vocês, a reflexão de vocês, tá? Para vocês construírem. Isso aqui, na verdade, é a gente dando um passo naquilo que se chama filosofar, tá? Pensa, usa o raciocínio aí, usa a lógica, faça a reflexão, entendeu? É simples, tá? Vamos lá. Pergunta 1. Para Heráclito, a realidade está em constante mudança. Não podemos entrar 2 vezes no mesmo rio. Já para Parmênides, a realidade não muda, sempre permanece a mesma. Ou seja, vivemos uma ilusão da mudança, tá? Vocês têm aí essas 2 perguntas, tá bem? Isso aqui vocês têm aqui a primeira pergunta, aliás. Isso daqui é só uma introdução à pergunta. O que eu quero saber de vocês? Eu quero saber isso. Para você, a realidade está em constante mudança, tá? Faltou ali mudança. Ou vivemos na ilusão da mudança? Olha bem, para você, a realidade está em constante mudança ou vivemos na ilusão da mudança? Explique sua resposta de maneira reflexiva, como eu disse. Tá? Vamos entender rapidamente a visão de Heráclito e a visão de Parmênides. Tá? Heráclito, filósofo grego, vocês fizeram a pesquisa na semana passada, tá? Tanto ele como Parmênides, filósofo grego pré-socrático, portanto um filósofo da natureza. Tá? Eles estavam tentando achar respostas racionais para explicar o mundo, a realidade. Lembrando, até então os gregos acreditavam muito das ideias mitológicas, tá bom? Então presta atenção aí na ideia de Heráclito, é bem simples, tá? O homem que volta ao mesmo rio, o que acontece? Na visão de Heráclito, nem o rio é o mesmo e nem o homem é o mesmo, tá? Os dois mudaram. Por quê? Porque você não pode passar 2 vezes o mesmo rio. Isso é uma frase filosófica, tá? É simples. É simples, na visão de Heráclito. O rio já não será mais o mesmo, as águas do rio ali vão mudar, e você, quando vai passar novamente por aquele rio, você também sofreu alguma mudança, tá? Seja ali nas suas células, nos seus átomos, não sei, alguma mudança você sofreu, tá bom? Seja no pensamento, seja na sua visão de mundo, seja no seu corpo, alguma coisa você sofreu. Então, na visão de Heráclito, nós sempre estamos em mudança. Por conta disso, Heráclito entende que a realidade ela sempre muda, ela sempre está em transformação, tá? Então devemos parar aí com esse pensamento que tudo praticamente tem que ser do jeito que é, pronto, acabou, que não é bem assim. Nós devemos evoluir, devemos mudar, devemos aí dar passos. Se a gente não mudar, se a realidade não mudasse, a gente ainda está lá no passado, tacando pedra no sol, tá? Ou achando aí que mulher do cabelo vermelho é bruxa, tem que ser queimada, carro mesmo não existiria, celular muito menos, e não teria solução para as doenças que surgem hoje, como o vírus do coronavírus, se fosse na época aí passada,
seria o quê? Seria praticamente uma peste, né, entendida por muitos. Essa peste está vindo, é maldição de Deus, vamos sacrificar as meninas novas, os rapazes novos, porque eles vieram estragar a sociedade, o homossexualismo está aí, blá 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 blá, essa baboseira toda, que tem gente ainda que defende que o que está acontecendo hoje no mundo é questão dos homossexuais que surgiram, estão pecaminosos e Deus está castigando. Não dá para aceitar umas ideias dessas, temos que evoluir o pensamento. Então essa é a ideia de Heráclito. Você concorda com ele? Você concorda que a realidade sempre está em mudança, que a realidade sempre transforma? Isso que eu quero saber. Tá? E você é capaz também de estar em mudança, de estar em transformação? Ou você sempre vai ter o mesmo pensamento? Ou você sempre vai ser do mesmo jeito? Você aceita a opinião do outro? Você aceita a ideia do outro e tenta refletir sobre aquilo? Isso é uma atitude filosófica, não cai não, peste. Isso é uma atitude filosófica. Tá? Acho que ficou claro. Tá bom? Acho que ficou bem assim. Heráclito, quando fala isso, ele fala muito sobre a ideia de dialética. Tá bom? Mas eu não vou explicar para vocês agora. Mas essa frase de Heráclito é uma frase de dialética, como se fosse luta do contrário. Tá? Mas eu vou explicar isso mais para frente em outras aulas. Beleza? Vendo aí a ideia de Parmênides. Presta atenção nisso. Se deve dizer e pensar de algo que é, porque existe o ser. No entretanto, o não ser. Tá? Ou seja, entretanto, o não ser não vai existir se existe o ser. Olha bem, vou repetir. Na visão de Parmênides, se existe o ser, não vai existir o não ser. Se existe o não ser, não vai existir o ser. Parece ser simples, mas é simples sim. Tá? O que ele quer dizer? Ele quer dizer que ele pensa o contrário, tá, de Heráclito. Heráclito acha que tudo está em mudança e transformação, a realidade. Já Parmênides não. Para ele, o mundo ele é o mesmo, ele é imutável. Só existem duas coisas, duas realidades. Ou se é ou se não é. Tá? Ou é ou não é. Não tem meio termo. Ou existe ou não existe. Tá? Você hoje vai falar assim, professor, mas a minha vida eu mudei. Para Heráclito, essa mudança ela é insignificante, ela não faz nem efeito no universo. Tá? Você tem uma parede, a parede é branca, você pintou de verde, aquela parede branca, o branco deixou de existir. Tá? Começa a existir o verde. Então só existe isso, não existe mudança. Eu mudei de comportamento, mudei de atitude. Tá? Na visão de Heráclito, você deixou de ser aquilo que você era e passou a ser uma outra pessoa. Tá? E na visão dele também, aliás, na visão de Parmênides, não de Heráclito, na visão de Parmênides, nada muda, nada se transforma, tudo permanece aí, sempre do mesmo jeito, tá bom? Contrariando, portanto, Heráclito. Claro, tranquilo, sossegado. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunte depois, tá? Então, o que é para vocês fazerem na pergunta? Justamente isso. Volta aqui, ó. Eita. Para você, a realidade está em constante mudança ou vivemos na ilusão da mudança? Novamente, tá? Então, vocês entenderam que é para quê? Que é para vocês explicarem aí se você concorda com a ideia de Heráclito, tá? Sempre estamos em mudança, ou se você concorda com a ideia de Parmênides, tá? Última pergunta, rapidinho, para a gente não atrasar muito e o vídeo não ficar muito comprido, tá? A filosofia surge para apresentar respostas racionais, lógicas, para a explicação do mundo e sobre o seu surgimento. Os mitos usavam narrativas sobre deuses, a filosofia foca no uso da razão. Como podemos usar a filosofia para buscar a verdade? Novamente, isso também é uma pergunta filosófica reflexiva. Não é para você copiar essa pergunta, é para você pesquisar na internet, para você montar a sua. Tá? Como você vai usar a filosofia para buscar a verdade? Lembrando, a filosofia é a razão. Nós estamos aí num período em que a verdade parece que ela não existe mais. Tá? É gente divulgando fake news até não poder mais. Tá? Em que a ciência parece que não serve para nada, em que a construção do pensamento crítico é desvalorizado por opiniões formadas aí no WhatsApp, no Facebook e assim por diante. Então parei para pensar, como é que a filosofia pode contrapor aí as ideias do mundo de hoje, mitológica, como é que nós buscamos a verdade, como é que é possível chegar à verdade, a uma certeza, como é que a gente faz isso, tá? E como você vai usar a filosofia para isso? Ou você vai seguir a opinião do outro, ou você vai sempre ler alguma coisa, aceitar tudo que você lê de goela abaixo, ou que você viu de goela abaixo. Será que alguém vai ficar mastigando a vida inteira na sua cabeça o que você deve pensar? Ou você vai usar a reflexão, a razão, para tentar significar aí a sua vida? Entendeu?
Então monta uma resposta bem elaborada, bem feita, tanto dessa pergunta como da outra, e espero que ficou claro aí o que eu expliquei, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, depois pergunte para mim.